Olá, bem-vindos ao canal Logística Simples. Então, hoje a gente vai falar rapidinho sobre o efeito colateral do 5G, tá? Um dos efeitos negativos do 5G. Não é nada do que vocês imaginam, tá, pessoal? O 5G tem vários efeitos positivos sobre a logística, né? E principalmente várias aplicações na área do transporte e da armazenagem, né? A rede do 5G ela é tão rápida, tem uma latência, ou aquele período de espera, né? Tão baixo que dá para a gente usar em equipamentos industriais inteligentes. Então dá para usar um transelevador conectado com WMS, conectado com empilhadeira inteligente, tudo via 5G. Dá para usar os coletores de dados via 5G, embora o 4G já dê para usar, né, com os coletores de dados, mas tudo fica melhor com o 5G. A grande questão é o 5G ele tem um alcance menor do que as células, do que as estações radiobase, as antenas, né, do 4G, que já tinham um alcance menor do que o 3G, né? Então, o que a gente está vendo é cada vez mais essas zonas, né, com alta velocidade de transmissão concentrada nas regiões centrais de algumas cidades, né, com grande número de habitantes, né, elevada renda per capita, então acaba sendo atrativo para as empresas de telefonia. Isso vai causar, né, um efeito colateral na área logística, especialmente no armazenamento, da seguinte forma. Então, se eu tenho um microcentro de distribuição, né, lá no centro expandido de São Paulo, eu provavelmente vou ter cobertura de 5G, então eu posso usar smartphone como meu sistema, né, na rede 5G, como meu sistema lá para o Picking by Voice, né? E eu tenho muito menos custo para a instalação do sistema, não preciso colocar as antenas de Wi-Fi, né, dentro do meu centro de distribuição. Eu posso usar equipamento robotizado, né, para fazer o picking. No futuro vou poder usar drones para fazer entrega e eu não vou precisar investir na infraestrutura por estar na região ali no centro expandido de São Paulo. Muito provavelmente vou ter cobertura de 5G, grande estabilidade, né? Se o 5G por algum acaso falhar, tem a rede 4G lá ainda instalada e funcionando. Então, armazéns localizados nesse tipo de região vão ter uma série de vantagens em relação a armazéns localizados onde tradicionalmente a gente tem armazéns, que é fora das regiões centrais da cidade, né? Em locais onde o metro quadrado é mais barato e eu posso ter armazéns de grandes dimensões, grandes cross-dockings, grandes centros de distribuição, né? Grandes armazéns. E nessas regiões, o que acontece? Então, se eu quiser fazer uso de coletores de dados, de equipamento automatizado, né, robotizado na minha operação, eu vou ter que investir na infraestrutura de TI, né? Então, eu vou ter que fazer uma rede, né, bem estruturada na empresa, colocar lá os roteadores, as antenas de Wi-Fi, a cada X metros, colocar antenas, enfim, tem um custo a instalação dessa infraestrutura. Então, um efeito colateral aí do 5G na logística vai ser de criar ainda mais desigualdades,
né, entre as cidades, as regiões que têm cobertura de 5G e aquelas que não têm cobertura de 5G, onde a empresa vai precisar fazer um investimento para ter uma infraestrutura própria ali de rede sem fio, né? E mesmo assim, talvez sem a velocidade do 5G. Então, isso muda um pouco o cálculo, né, de onde é a localização ideal para colocar o meu armazém, né, que é um cálculo que favorecia até então cidades menores, regiões suburbanas, né, e agora volta a privilegiar talvez regiões mais centrais. Além, obviamente, dessa vantagem, regiões centrais têm a vantagem de ter mais disponibilidade de mão de obra qualificada, né? Tem algumas outras vantagens, né? Transporte público bem acessível, às vezes metrô próximo, né? Se não, linhas de ônibus municipais. Então a empresa também não precisa ter ônibus fretado para trazer e levar os funcionários. Enfim, então muda um pouco as equações, né, os cálculos de onde é a localização ideal de um armazém e prejudica, né, entre aspas, essas regiões que já são hoje regiões fora dos grandes centros, né, sem o acesso ao 5G num primeiro momento. Essas regiões, essas cidades, elas vão estar em uma desvantagem ainda maior em relação às grandes capitais, às grandes regiões metropolitanas, acaba forçando um pouco, né, a migração de empresas, de empregos, né, e depois de pessoas para os grandes centros que já são superlotados no Brasil, né? Então, eu acho que não é a situação ideal. Mas, enfim, esse é um dos poucos efeitos colaterais da instalação da rede 5G aqui no Brasil, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.